Boa noite, bem-vindos. Mais um programa Centros aqui na sua TV Univates. Nosso tema de hoje será sobre energias renováveis e sustentáveis, logo após a abertura do programa. Boa noite. Bom ter você conosco novamente. Nosso tema de hoje, energias renováveis e sustentáveis. Um tema super em voga, super contemporâneo, atualíssimo, né? Temos conosco aqui para abordar esse tema o professor Odorico Conrad, que é coordenador do Laboratório de Bioreatores do Parque Científico e Tecnológico da Univates. O nome é pomposo, né, professor Odorico? Pela extensão, com certeza. Promete. Também o Marildo Guerini Filho, que é engenheiro ambiental e é mestrando em desenvolvimento, aliás, em sensoriamento remoto na URGS. Isso? Exatamente, isso mesmo. Muito bem. Boa noite. Boa noite. E a Camila Hassan, que é engenheira ambiental e mestranda em ambiente e desenvolvimento aqui na casa. Né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Vamos lá, professor Odorico. Começamos com o seu honroso saber sobre a área. Energias renováveis, energias sustentáveis. Qual é a amplitude do desafio desse conceito no nosso momento pós-contemporâneo? Olha, que pergunta, né? Já. Mas, Sandro, entrando na questão da energia renovável, a gente sempre tem que lembrar, né, que se usava até há pouco tempo uma outra palavra que eram as energias alternativas, né, que a gente não tinha bem claro para onde, o que a gente queria como energia. Então, a palavra que mais se utilizava e se utiliza hoje ainda. Sim. Também não vejo problema nenhum de falar energias alternativas, né? Mas nosso foco principal na discussão no presente momento, quando a gente fala em energia, é a questão da possibilidade dela ser constante e, obviamente, para gerações futuras, né? Nós estamos falando de energia renovável, porque as que a gente está, pelo menos, tentando abordar e tentando focar para a humanidade nos próximos 100, 200, 300 anos, elas precisam ser um pouco mais seguras, né? Por que a gente fala renovável? Até depende, a palavra renovável, para alguns especialistas, ela é questionável. Eles dizem, mas renovável de quê? Porque se vocês usarem, por exemplo, a questão de biomassas, a gente até está falando de energia renovável. Aí eu vou dar um pouco espaço também para um outro pesquisador, que é o André Asper. Ele diz, mas, Odorico, você tem que cuidar. A energia renovável, ela é de ciclo curto, né? Se entrarmos numa discussão dos três grandes fósseis, que é carvão, gás natural e o petróleo, também são renováveis, só de ciclo longo. Nós estamos falando de 150, 200 milhões de anos, né? Então, a questão do renovável, hoje, ele está muito mais focado pelo tempo, né? O tempo, o período que eu posso ter a energia à disposição e ela atender a demanda que a humanidade precisa, né? Digamos que seja renovável na nossa geração. De preferência, né? na nossa vida ainda. Mas o que talvez tem que deixar também um pouco claro sobre a questão da discussão quando a gente fala em termos de energia, diretamente, indiretamente, a gente está tendo grandes ganhos ambientais. Né? Não vou dizer que qualquer questão voltada para energia renovável é ambientalmente sustentável. A gente também tem que questionar um pouco isso aí. Mas, de forma indireta e, eventualmente, de forma direta, existem ganhos ambientais espetaculares. Quer dizer, uma primeira preocupação é a questão ambiental. Não é porque o petróleo não seja, ou seja uma fonte renovável de longo prazo, não é porque o petróleo esteja chegando no final, mas uma primeira preocupação é por causa da poluição desse modelo de energia. Eu diria assim, nem vou separar primeiro o ambiente e depois a sustentabilidade dessa energia, né? É que as duas se conversam, né? Talvez, se eu focar só a questão ambiental, em alguns momentos eu não vou ter uma coisa que muitos, de certa forma, abordam, que é a sustentabilidade financeira. Certo. Né? Viabilidade econômica do negócio. Agora, exatamente, tem a questão ambiental fortemente, né, ligado à discussão sobre energias renováveis. Nós temos projetos aí em andamento, tanto na Univates como em outros ambientes externos, que mostram isso, né? Num período muito pequeno, de 2, 3, 4 até 10 anos, a gente teve ganhos ambientais espetaculares, porque a gente trabalhou uma característica de energia e também tivemos energia à disposição de forma sustentável. O que quer dizer de forma sustentável? Eu estou com ela à disposição hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui a 100 anos. Se eu continuar nesse procedimento ou nesse processo, eu vou ter ela à disposição. Menos impactos. Com certeza. Perfeito. Né? Marildo, um primeiro olhar teu também. O que te leva para essa área? Assim, como é que tu aborda esse conceito?
Eu acredito no conceito de sustentabilidade. Né? O principal viés, eu acho que é esse, né? A substituição, né, dos combustíveis fósseis, né, entre todos os derivados do petróleo, e o ganho ambiental, como o professor Odorico já estava comentando anteriormente, que é muito grande em muitos casos. Né? E o que eu vejo hoje em dia é que está ganhando muita força, né, nossas energias limpas, aí entrando biogás, fotovoltaica, eólica, né, todas elas estão vindo muito forte, né, nos últimos 5, 10 anos, né, nós tivemos um crescimento muito grande com isso. E eu acredito, né, que nos próximos anos a tendência é só melhorar e nós conseguirmos aí dar um incremento muito grande na matriz energética nacional e mundial, né, com energias de origem limpa, né, origem sustentável. Sim. Essa transição, essa passagem para essas energias, algumas questões que vocês dois colocam, precisamos ter ganho de escala, precisamos ter volume, né? Precisamos ter viabilidade financeira, sustentabilidade. Sim. E isso tudo são coisas que foram se agregando ao discurso ambiental. Perfeito. E, portanto, dando uma transição de viabilidade e até de interesse econômico. Exatamente. Né? Exato. Né? Isso foi se criando uma aderência. Né? E essa aderência, de certa forma, eu diria assim, tem um caldo bem interessante, né, para a proposta, porque hoje a discussão econômica voltada para a área de energias é fortíssima. Né? Mas eu tenho, paralelo a isso, eu tenho também um discurso muito forte, né, sobre a sustentabilidade ambiental. Né? Então não é só econômico. Não se dissocia, mas também não se coloca um grau de prioridade para um ou para outro. Sim. Volta para aquele antigo tripé da sustentabilidade, que tem que ter o econômico, né? Tem que ter o social também, que a gente muitas vezes esquece de abordar, e também o ambiental. Né? Então ele fica naquele tripé fortemente ancorado. Não, acho que só complementando, eu compartilho também das mesmas opiniões dos colegas, né? Mas as oportunidades, elas fazem os negócios, né? Eu acho que no Brasil a gente tem vivenciado um momento de fomento, né? Nesse presente momento, né? Também alguns apoios, alguns fomentos governamentais, embora poucos, às vezes um pouco travados, tímidos, mas algumas coisas tímidos, né? Mas algumas coisas têm se visto, né? A gente teve normativas, né, que surgiram ao longo dos últimos anos, né? A questão de regulamentação de biometano, regulamentação de geração distribuída e descentralizada, e são esses fomentos que também vão contribuindo para que se tenha o desenvolvimento das energias renováveis propriamente ditos, né? Então, acredito que isso contribua também para a questão de sustentabilidade e de manutenção, né, das energias renováveis no mercado. Claro. Acho que são dois conceitos que a gente vai voltar bastante, que tu colocas aí. A questão de que quando se faz uma transição de um modelo de negócio ou de energia, não é tão automático assim, portanto, fomento é importante, né? Com certeza. Porque tu não tens ainda a viabilidade, daqui a pouco tu precisa de uma aposta, ou de um incremento financeiro, ou de um incremento tecnológico, de um incremento político. De uma regulamentação. E aí a segunda questão é a regulamentação. Porque justamente como não está ainda constituído, não tem um regramento, não tem, inclusive, consequências mensuradas ou processos definidos. Então, são vários aspectos aí que entram nessa costura. Agora, é importante salientar no discurso de vocês, não estou aqui trabalhando com simbologias, mas como hoje é importante, hoje a gente vê quanta gente que acredita naquilo que vocês fazem, como vocês disseram aqui, e ao mesmo tempo hoje quem acredita na questão da renovação também defende a questão da rentabilidade, né? Antigamente se tinha assim meio que duas trincheiras. O cara que defendia a energia renovável e o cara que defendia a rentabilidade. E hoje esse conceito ele se mistura bem, como o Odorico já comentou, né? Não tem como dissociar isso. Isso de repente pode ser até um dos motivos que estava tão travado essa questão do avanço dessas novas fontes de energia, né? Porque energia renovável, como o professor falou no começo, né, não é de hoje que se fala nisso. Né? Só que muitas vezes era travado, não saía muito do chão. Talvez seja importante comentar que o Brasil tem uma das matrizes mais renováveis do mundo, né? Devido à questão hídrica. Mas sempre lembrando que as hidroelétricas, elas servem para a energia elétrica. Enquanto que de outro lado, nós ainda temos uma grande contribuição dos combustíveis fósseis na questão de indústrias, transporte, né? Então, embora tenhamos uma matriz com 41%, né, composta por energias renováveis, ainda temos
no contraponto, 60% de energia sendo de origem fóssil. Certo. Então, né, avançamos, né? Talvez somos mais avançados. Esse número fica interessante quando a gente faz uma avaliação em âmbito mundial, porque isso reduz para 20, né? Então, 20 e poucos % da energia consumida no planeta hoje vem de um viés um pouco mais interessante em termos ambientalmente e sustentabilidade falando, né? Porque quase 80% ainda tem um viés das não renováveis. Então, quando tu olhas isso para o Brasil, aí vem o que a Camila estava comentando, nós temos uma situação muito favorável internacionalmente falando, só que para nós ainda é pouco. Né? Nós entendemos que isso é muito pouco, né? Nós queremos inverter a moeda, chegar nos 80 com um olhar... não só isso, a gente também aprende na prática que esses nossos 40% em momentos de seca não são suficientes. Aí vem isso. Aí tem aprende os gargalos também do nosso modelo. Tem as questões naturais que podem aparecer, que de certa forma podem mexer um pouco nessa matriz. Mas eu vou na sua linha. Eu prefiro o conceito de renováveis e sustentáveis do que alternativas. Alternativas me parecem, assim, se a gente for pela linguística, pelo som da coisa, parece uma coisa assim, temos algo principal e queremos algo que não seja principal. E a gente hoje está pensando em algo que tome o caráter principal e que seja renovável e sustentável, né? Esse olhar, exatamente. Eu acho que a questão mais segura, né, o conceito mais seguro é a diversificação, né? É que a gente não dependa de uma única fonte de energia. Então, quanto mais a gente puder dar espaço para as diversas fontes que possam estar inseridas, né, no meio, na sociedade, atendendo demandas que a gente tem, melhor, né? Mais segurança a gente pode possibilitar. Ótimo. Feito esse pano de fundo, iniciamos nossa conversa, terminamos o primeiro bloco. Na sequência, vamos falar um pouquinho como é que está essa matriz no Brasil, como é que está o Vale do Taquari, o que está se pesquisando. Já voltamos, já vimos que o tema hoje rende. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre energias renováveis e sustentáveis. Conosco o professor Odorico Conrad, coordenador do Laboratório de Bioreatores do Parque Científico e Tecnológico da Univates. Também o Marildo Guerini Filho, que é engenheiro ambiental e mestrando em sensoriamento remoto na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E a Camila Hassan, que é engenheira ambiental e mestranda em ambiente e desenvolvimento aqui na Univates. Dado o desafio que vimos lá no primeiro bloco, qual é a situação atual? Camila trouxe aí a informação de que o modelo Brasil, 41% já é renovável, então temos aí 59% que não são, mas a busca, esse renovável ainda é essencialmente centrado na hidrelétrica, que tem suas limitações para outras matrizes, né, de utilização. Qual é o nosso desafio hoje? Qual é a nossa situação Brasil e mundo um pouquinho? Especificando os 41%, né, hidrelétrica e biomassa da urbana também, a questão do etanol, que é muito forte. Nós temos que lembrar que o etanol ele é um combustível veicular no Brasil, usado em escala até significativa. É viável, né, no centro-oeste brasileiro, na verdade, no sudeste, São Paulo, ele tem uma força muito grande, né, que não é a realidade aqui do sul, nem do nordeste, depende do lugar que a gente estiver falando. Mas, olhando esses 41, 42, isso pode oscilar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas é um número bem coerente. Nós estamos querendo abrir um espaço novo e muito mais claro, né, na área de biomassas residuais, ou seja, resíduos que a gente tem aí à disposição, que aí é o nosso foco principal da nossa pesquisa dentro do Tecnovates, principalmente, né, que é a produção de biogás com resíduos, né, e a origem desses resíduos é de diferentes formas e, obviamente, de características e também a sua origem propriamente dita. O que a gente tem que olhar? Eu não vou conseguir hoje, e nem amanhã, e talvez nem daqui a 1, 2, 3 anos, fazer uma substituição radical da matriz energética brasileira, se a gente ficar só na questão brasileira. Isso também se reflete para a questão internacional. Mas a gente tem que ter alguns conceitos e alguns caminhos claros para onde a gente quer ir, né? E aí, como a Camila comentou, os 41%, 42%, 40% renováveis que o Brasil tem hoje, eles estão focados muito na biomassa e nas usinas hidrelétricas. Só que tem 3 grupos fortes aparecendo, que é o fotovoltaico, que está se mostrando no Brasil muito interessante. Energia solar. A energia solar fotovoltaica. A questão da energia eólica, que veio com o projeto ProInfa de 2005. Né? E... voltando para as biomassas agora, para um viés um pouco mais para a produção de biogás, é o que está se apresentando de forma considerável. Eu diria assim, em 5, 10 anos, né, essa
pizza da matriz energética brasileira vai ser diferente. Né? Nós vamos migrar para 50%, 55% e talvez até 60% no viés renovável. Né? Espetacular isso aí. Mas vamos ser principalmente, talvez, com o incremento significativo dessas três aí que a gente está abordando. E isso é uma situação Brasil ou podemos extrapolar para os países em geral no mundo todo estão fazendo essa migração? Essas três, eu diria assim, as duas, menor grau, mas... fotovoltaica e eólica, principalmente na Europa e outros países do hemisfério norte, tranquilamente. O biogás em alguns países específicos da Europa e também agora já migrando para a Ásia, né? E o fotovoltaico é o último boom do momento. Né? Se alguém me perguntasse há 10, eu sempre faço esse exemplo, eu repito e comento quantas vezes for necessário. Tem que ser humilde no erro. Né? Há 15, 20 anos eu falava que o fotovoltaico nunca seria parte, eu nunca faria parte da matriz energética de um país. Isso era o meu conceito e não só meu, como todos os pesquisadores da época. Baseado né? em que é a tua desconfiança da época? Custo alto. Altíssimo, né? A eficiência não era aquilo que a gente esperava, ou seja, uma placa não produzia tanta energia como estão produzindo. E em 15 anos, isso deu uma virada tão grande, tão forte. Você era um cético da tecnologia. Totalmente cético, nem questionava só a tecnologia. Passa cada rasteira. Eu olhava assim os cenários e falava com outros, não era só eu, né? Mas a gente também discutia com outros especialistas e o assunto era o mesmo. Fotovoltaica, energia fotovoltaica, que produz energia elétrica para as pessoas entenderem, não é água quente do chuveiro, né? Ela é para satélite. Ou ela é usada em algum ponto isolado, numa ilha, para fim de alimentar um rádio. Para alimentar um rádio amador para tu falar para o mundo dali. E seria isso. E hoje essa realidade é totalmente diferente. O eólico não. O eólico também foi um pouco mais tranquilo nos últimos 30, 40 anos, mas se mostrou forte nos últimos 15, né? E, claro, eu diria assim, para o Brasil é o caso das biomassas. Né? Tudo, a gente descobre que a história nos mostra, né? Tudo na tecnologia é uma questão de concentração de esforços, ou de recursos, ou de necessidades, ou de intenções. E aí, estou me lembrando aqui de te perguntar, Chernobyl, Fukushima, são movimentos que ajudaram a tentar canalizar verba e vontade política para esse momento que a gente vive hoje? Para a Alemanha, sim. Não acredito. Para a Alemanha, sim. Não foi para todo mundo, talvez. Não, mas eu acho que entra forte a questão dos acordos internacionais também, né? Então, a questão do estabelecimento de metas, de redução do uso de usinas nucleares, fomentou de forma indireta o desenvolvimento dessas outras fontes. E daí, alguns governos entraram com subsídios, que foi o caso da Alemanha. Forte, né? E isso fez com que a energia fotovoltaica, a energia solar, pudesse se desenvolver dentro de um curto período, né? E hoje, fazer essa transformação tecnológica. Então, acho que perpassa esse discurso, né? São coisas que se colocam na mesa para discussão. Por exemplo, a Alemanha optou em não construir mais novos reatores nucleares. O que é hoje mas eles dependem ainda... Não, sim, tem um percentual significativo, mas lá o que está pegando energia eólica, eu vi algum tempo atrás que eles exploram muito o movimento do mar no Mar do Norte, mas ainda não é vento muito forte. A questão do mar ainda que é pouco utilizada. Não quer dizer que não é possível. Nós temos hoje situações das marés, questões de ondas do mar. Que eles têm. Mas são tecnologias, por exemplo, as ondas do mar, tem projetos gigantescos em operação, mas realmente no Mar do Norte, como tu comentaste, mas eles ainda estão na fase, assim, vamos avaliar com mais cuidado a viabilidade, porque o mar, a onda faz uma boia subir e descer. Esse movimento pode sim gerar energia. Sim. Mas os três fortes, que é o eólico, o biogás e o fotovoltaico, o biogás, por exemplo, que a Camila estava comentando, a Alemanha optou em desligar os reatores, né, quando eles chegarem no fim da vida útil deles. Ou seja, eles não vão mais construir novos reatores. Eles vão, na verdade... Isso vai ter que ser... Então, isso tem um período de 20, 30 anos para acontecer. Só que quando isso acontecer, eu preciso ter outra energia à disposição. Aí eles fizeram uma mega aposta, não só no fotovoltaico, que foi no biogás. Com subsídios espetaculares, fomentaram a indústria do biogás na Europa de forma gigantesca, né? Chegaram a ter 8 mil biodigestores instalados, produzindo energia elétrica, para tentar, em algum momento, lentamente, tira o conceito do nuclear, deixa ele para uma situação de que nunca se sabe no futuro, né? Mas bota para funcionar uma energia que seria a questão renovável pelo biogás. Aí entra o que a Camila comentou antes, a questão do fomento. Fomento, nesse momento, é importante. Essa transição é uma situação
digamos que talvez a pergunta seja óbvia, mas a resposta seja óbvia. Mas essa transição é uma decisão política, estratégica do país ou ainda perpassa por uma decisão econômica de investimento privado de busca de viabilidade? A pergunta é excelente, né? Tem que ter vontade política, né? Só um, nem só outro? Nem só um, nem só outro. Eu acho que... E a gente vê as coisas se repetindo às vezes, né? Quando é que foi essa questão da Alemanha? Há quanto tempo foi isso? 17 anos, dá para dizer. E agora que a gente está tendo um boom da questão de fomentos, embora ainda tímidos, mas aqui no Brasil. Né? Temos o RenovaBio, que está agora em bastante ascensão, né? Que vem, um programa de governo que vem justamente para fomentar a questão de energias renováveis. E eu vejo nesse sentido. Então, embora a nossa situação enquanto Brasil sempre tenha sido bastante cômoda, né, em relação à energia, em alguns casos na região sudeste, ali quando se vivencia a questão de crises de água, escassez de água, né, se sente um pouco mais isso, mas é uma questão de colocar em voga a discussão, de começarem a surgir fomentos que vão nos garantir daqui 10 ou 15 anos uma situação mais favorável, como o professor Odorico relatou anteriormente, né? E acho que nesse sentido, né, puxando a brasa para o nosso assado, sempre dentro das biomassas, né, acho que a instituição tem feito um papel bastante relevante na área de pesquisas. E o Marildo pode falar um pouquinho, talvez, do Atlas das Biomassas, que hoje né, é um estudo que nós temos na área das biomassas com um intuito que partiu através, né, surgiu a partir de um apoio externo, né, da Sulgás. Eu diria assim, até uma política interna do Estado do Rio Grande do Sul, pela sua companhia de gás, para tentar mapear e entender melhor como é que é um potencial na área de biogás para o Estado. Né? E eu acho que esse foi um documento que está hoje à disposição tanto no sistema e-book. Mas já vou pedir a tua interferência então, mas quais são, para esclarecimento aí do nosso telespectador, quais são as fontes de geração do biogás? De onde se tira? Tu disseste, são muitas. Aí o marido tem o livro dele. Né? Então, quais são as principais, marido? Ele tem isso na cabeça. Hoje, todo tipo de matéria orgânica pode ser transformado em biogás. Então, isso é praxe. Sim. Algumas com maior potencial, outras com menor potencial. O que tem maior potencial e o que é que nós produzimos mais e tem maior disponibilidade? Sim. Hoje... Agora, falando do Atlas, então, né? O Atlas traz isso. Nosso mapeamento. O Atlas foi uma parceria da Univates com a empresa pública, né, que solicitou para nós fazer. É Sulgás. A Sulgás. Nossa companhia de gás. Isso, então fizemos... Para fazer um mapeamento, uma busca de oportunidades. Isso, fazer o levantamento das biomassas que seriam possíveis de aproveitamento para a produção de biogás e biometano aqui do estado. Certo. Nós levantamos biomassas residuais de diferentes tipos. Quais foram eles? Dejetos animais, então nós avaliamos dejetos de bovinos, suínos, aves, equinos e ovinos. Foram 5 categorias animais. Isso. Avaliamos o potencial de geração de lodos de estação de tratamento de efluentes, de aterros sanitários e de indústrias. Que aí indústrias, nós elencamos algumas indústrias que teriam potencial para geração. Não conseguimos elencar todas elas, mas nós focamos em 2 principais áreas, né, que foram frigoríficos, né, de diferentes abates, bovinos, suínos, aves, e laticínios. Então, nós focamos nesses 2 setores principalmente. Né, mas a gente sabe que tem outras empresas que teriam o potencial para gerar lodos que seriam possíveis de geração de biogás. Perfeito. Olha só, colocaste aí alguns pontos iniciais. Nós temos um intervalo, depois do intervalo tu volta, agora sim, quantificando isso. O que é que... Sabemos de onde vem, mas o que é importante aí? E tem grande quantidade. Exato. Vamos a um pequeno intervalo, já voltamos. Terceiro bloco, nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre energias renováveis e sustentáveis. Bloco anterior, o Marildo estava nos colocando a pesquisa do Atlas, que foi feita junto com a Sulgás, onde foram identificadas algumas principais fontes, então as 5 culturas
ovinos, bovinos, suínos, aves e equinos. E também duas principais áreas industriais que podem fornecer o lodo e os dejetos. Quantificando isso, o que é considerável? O que hoje vocês apontam como viável? Sim. Hoje, até no Atlas, nós criamos cenários, né? Cenários possíveis de aproveitamento dessa biomassa. Falando em total, a quantidade total que nós levantamos de biomassa aqui do estado são 85 milhões de toneladas ano. Isso geraria em torno de 9 milhões de metros cúbicos de biogás dia. São valores estratosféricos. Só para deixar um espaço, a Sulgás comercializa 2 milhões de metros cúbicos dia hoje. E nós podemos produzir 9. Só que eu acho que os cenários vão deixar isso mais claro. Aí vem a isso questão falando biomassa total. Total. 9 milhões de metros cúbicos de biogás e em torno de 5 milhões de metros cúbicos de biometano. Esse biogás passa por processo de purificação, 5 milhões de biometano. Porém, a gente sabe que tem muita biomassa que não é possível de aproveitamento. Quais são elas? Principalmente dejetos bovinos. Que hoje o sistema de criação bovino aqui no estado é um sistema extensivo. Certo, muito disperso. Teria que ser em confinamento para poder recolher, utilizar. Exatamente, fica difícil de tu conseguir recolher essa biomassa. Então nós criamos o cenário que seria o cenário mais plausível, mais possível, mais na mão, que hoje, se nós quiséssemos aproveitar esse biogás, nós conseguiríamos, só criar toda a logística de transporte, enfim, de acomodação, que nós teríamos o potencial de gerar em torno de 1,6 milhões de metros cúbicos dia de Certo. 1,6 seria executável a curto prazo. A curto prazo. Só com a logística. Exatamente. E isso atenderia o que a Sulgás, quase o que a Sulgás já coloca hoje. A Sulgás também oscila um pouco. Às vezes chega a 2 milhões e pouco, às vezes chega a 1,5 milhão. Isso. Mais ou menos os cálculos que nós estávamos fazendo, em torno de 80% do gás natural que é consumido aqui pela Sulgás seria possível de aproveitamento. E alguns estudos que nós estamos fazendo, mas isso é a posterior, eu não sei nem se dá para nós comentar esses estudos agora. Que começou, tem que entrar. Mas são estudos que estão em andamento ainda, O Atlas, nós finalizamos ele o ano passado, foi lançado, foi feito o lançamento dele em agosto, no Expo Inter do ano passado. E de lá para cá, nós, junto com o professor Odorico, a gente continuou fazendo alguns estudos mais focados, mais limitados no espaço geográfico. E a ideia nossa foi começar pelo Vale do Taquari, para nós ver quanto de energia aqui no Vale do Taquari seria possível através do biometano. Esses estudos ainda estão em andamento, não está nada batido martelo ainda, não foi publicado em lugar nenhum, é apenas um... Eu acho que também, Marilda, é interessante observar o que o Sandro talvez questiona muito, as biomassas, Nós não focamos biomassa de forma única, Se tu me perguntar qual é a melhor biomassa, depende das características da biomassa. Hoje ela pode ser uma característica, amanhã ela pode ser um pouco diferente, ela pode mudar a produção de biogás. Nós pensamos... Mas essa estrutura é única? Com uma estrutura única eu posso explorar mais de um tipo de biomassa? Isso, aí vem eu não preciso fazer investimentos diferentes para estruturas diferentes? Muito pelo contrário. Nós defendemos, e as pesquisas nos mostram isso, tanto em laboratório como em escala piloto, que o mix das biomassas é mais interessante do que tu trabalhar de forma muito isolada. Certo. Claro que tu tem uma diversidade maior de características diferentes de biomassas e até de micro-organismos que estariam fazendo parte desse processo, mas nós visualizamos não em 1, nem em 2, nem em 3 experimentos, mas em N experimentos, que a diversificação das biomassas é muito salutar para a produção de biogás. Porque a gente está trabalhando com substratos residuais, como o Marildo comenta. A Alemanha, só para separar isso, ela não trabalha tanto a questão de resíduos. Ela focou para poder fazer aquela, voltando para o discurso anterior, para fazer o desligamento, para poder desligar as usinas nucleares, ela plantou milho. Eu até tenho vergonha, me sinto um pouco constrangido em falar isso aqui, mas planta milho, faz silagem, coloca no reator, produz biogás e produz energia. Quer dizer, produz intencionalmente um resíduo e não utiliza... Esse resíduo não vem de um outro processo. Não. Ele é produzido. O resíduo. Ele é produzido. E esse é a característica que a gente chama de plantas energéticas, Então, não vou dizer que isso um dia não chegue no Brasil, porque o próprio etanol está 100% pautado em cima de uma planta energética que é cana-de-açúcar. Certo. O biodiesel está pautado em cima da soja. Certo.
Mas as biomassas residuais que o Marildo comenta tanto a diversidade delas, né, faz com que a gente tenha características até salutáveis dentro do reator. Mas não impede que eu possa trabalhar só com uma. O que traz um outro elemento que acho que é interessante a gente botar pelo menos uma pincelada aí na nossa discussão, que é no momento em que tu consegue mudar esse perfil de busca de energias renováveis e sustentáveis, tu não só te desatrela de algo que está te prendendo naquilo que é único e dominante hoje, como tu também está aberto para novas situações. Perfeito. Quer dizer, tu vai ter, provavelmente, Rio Grande do Sul vai ter uma biomassa vinda de dejetos diferentes de São Paulo, que vai ser diferente do Paraná, que vai ser diferente isso já é fato hoje. Do estado do Nordeste, isso é fato hoje. E vai ser benéfico não só na geração, mas na destinação desses dejetos. Sim, não, isso é fato hoje já. Só para deixar isso um pouquinho mais claro mesmo, o Rio Grande do Sul provavelmente vai pautar a sua produção de biogás em dejetos suínos, que o Marildo deixou claro. Potencialmente dejetos suínos, junto com lodos de estações de tratamento de efluentes do grupo das indústrias, né? E, eventualmente, outros resíduos que vão fazer parte desse grupo. Mas é por ali que a gente está indo, né? Tem ainda os bovinos confinados, tem as aves confinadas, tem as aves poedeiras. Tudo isso vai fazer parte. Quando tu migra para a Europa, para o Sudeste, para São Paulo, já é outra característica. A gente está acompanhando alguns... O viés industrial vai ser mais forte. Viés industrial e os resíduos do próprio processo da produção de açúcar ou do etanol, que já é fato hoje. Já está disponível lá. Está lá, as tortas que eles chamam, as tortas que são produzidas, geradas dentro da indústria. A vinhaça. As vinhaças já são realidade hoje em São Paulo. Então, cada região vai ter... Mas não vai diminuir a produção de cachaça por causa disso. Né? Quando for para Minas, aí eu acho que... Cara, São Paulo não é terra de cachaça. Agora a gente tem que até cuidar quando... Se alguém olha isso aí, vai dizer, como não? Não, mas mineiro faz uma cachaça melhor, com certeza. Sabe? Já tem anos de experiência, né? Com certeza. Quer dizer, esse é o quadro que tu está... eu acho que uma das palavras que exemplifica um pouco isso também é a descentralização, né? Perfeito. A importância de tu ter energias descentralizadas, né? Que eu acho que é o viés que a Sulgás, até ao nos contratar, está pensando nisso. Né? Tu conseguir descentralizar essa energia, tu quebrar, né, esse conceito que a energia tem que ser transportada por quilômetros. Ser autossustentável, né? Porque o gás, hoje, que é comercializado aqui pela Sulgás, vem da Bolívia. São 3.700 quilômetros. E a gente, com uma potencialidade dessas aqui no estado, né, não é algo que pode ser desperdiçado. Então, provavelmente, vai ser retomado, né, a questão de avanços nesse estudo a partir do Atlas e investimentos, né, muito provavelmente. A Bolívia extrai do subsolo. O gás que vem da Bolívia é gás natural, está dentro das não renováveis. Não renováveis de ciclo curto. Renováveis. Quer dizer, a gente vai, possivelmente, a ideia é deixar de depender da Bolívia, explorar a nossa produção, nossa biomassa local e ainda poder distribuir produção por diversos pontos de uma forma... mais, redução de custo, né? Viabilidade. Redução de custo na logística do processo todo. Redução de custo, redução de impacto, né? Redução de perdas. Tu tem o teu produto no local, né? Certo. De repente tu vai ter que transportar ele por poucos quilômetros, não que nem agora é feito por... A gente fala muito isso, porque a gente também, às vezes, não visualiza todos os detalhes que fazem parte de uma discussão dessas. Mas te imagina o fomento de uma economia no lugar que tu tem uma produção de energia em escala um pouco maior, para aquela cidade, para aquela região. A gente sempre comenta, nós, Vale do Taquari, né? Vale do Taquari, que eu digo para quem nos olha, talvez vai querer saber onde é que é o Vale do Taquari, mas estamos numa região dentro do Rio Grande do Sul, que tem um potencial gigantesco de energia pelo viés das biomassas biogás, mas também tem pelo sistema fotovoltaico, né? O eólico, até tem que ser sincero, temos 2 morros, 3 morros com vento bastante significativo na região, mas não seria mais do que isso. Vai ser complementar ou de pequeno porte, né? Mas nós sermos um gerador de pelo menos 20% a 30% da nossa energia seria um incremento significativo na economia da região. O Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari, ele consome uma quantidade significativa de energia, onde 95% vem de fora. Nós importamos energia. Sim. Seria interessante, eu não vou dizer que a gente vai chegar a exportar energia num curto período de tempo, mas se nós conseguíssemos diminuir essa dependência externa de 95 para 80, 75, 70,
aqueles 20, 25 a 30% ficando aqui, em termos econômicos falando, seria espetacular. Fora os ganhos ambientais também com relação aos dejetos. E o que estamos fazendo aqui no nosso programa, no nosso parque tecnológico para que isso aconteça? Eu vou deixar por conta da Camila, ela tem isso bem claro na cabeça. Nós iniciamos agora em 2017, então, um projeto fomentado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, né, que é o projeto Tratamento Anaeróbio de Biomassas Residuais com foco na geração de energia renovável. E ele é, na verdade, uma continuidade, né, dos nossos estudos, focados no Vale do Taquari, através de uma parceria com a cooperativa Languiru também, né, que há alguns anos já estabeleceu alguns estudos conosco. E o intuito é justamente trazer à tona, mostrar dentro do Vale do Taquari um pouquinho da nossa potencialidade, né? Então, a gente vai ter, ao longo desse projeto, alguns contatos, né, pontuais com pessoas acadêmicas, pessoas da academia, né, com técnicos, com cooperativados, né, com produtores, né, enfim, de modo geral. E o intuito é fazer experimentos em escala laboratorial, em escala piloto, e mostrar a viabilidade de produção do biogás, né, e propriamente dito da sua purificação e utilização para a produção energética, tanto na forma de energia térmica, energia elétrica ou na forma de biocombustível, porque o bonito do biogás, né, o bacana do biogás é que ele migra para essas três, né? A gente pode utilizar o biogás para essas três fontes de energia, tanto térmica, elétrica quanto biocombustível, né? Então, isso que, além de lá na fonte, na sua origem, ele já tratar de dois problemas que a gente tem. Um que é a questão de descentralizar a energia, né, permitir que se produza energia em loco, e o outro que é o tratamento de biomassas, né? A gente sabe que temos no estado uma grande produção agropecuária, mas como consequência disso a gente também tem a questão de dejetos bastante fortes. Então, a biodigestão anaeróbia, o tratamento anaeróbio dessas biomassas possibilita isso, né? Então, fecha o ciclo. Legal, ok. A Camila fez a introdução, fazemos o intervalo, quarto bloco, voltamos com a Camila na continuidade do que é que estamos fazendo aqui, que essa ideia é importante agora. Já voltamos. Muito bem, quarto e último bloco. Nosso tema de hoje é energias renováveis e sustentáveis. Camila estava nos contando aqui o que é que está sendo feito aqui na Univates, no programa, então, de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento. O projeto recém começou, fevereiro de 2017. Está incipiente ainda, né? É um pouco o resíduo do que é que foi feito. Quais são as próximas etapas? Qual é a proposição de vocês? Vocês estão esperando um resultado mais consistente nesses diversos contatos para 2018, 2019? Quais são, assim, a projeção de aplicação disso numa escala ou num resultado palpável? Este projeto ele tem duração de 2 anos, na verdade, né? E a gente iniciou, então, encerramos uma primeira etapa, uma primeira meta, que foi uma investigação de biomassas junto à cooperativa Languiru, né, identificação de potencialidades. É um pouquinho que o Mario estava dizendo, agora fechando o Vale do Taquari. Isso aí, coletamos então a questão dos lodos e dejetos animais e estudamos isso em nível de laboratório. Agora, no segundo momento, a gente vai para a escala piloto, né, no CEBER, lá em Encantado, a nossa estrutura piloto que nós temos lá. Depois o professor Dorico isso, e vamos produzir energia, né, para fazer os testes, avaliar, quantificar, purificar o biogás e produzir energia térmica, elétrica e de biocombustíveis. E daí segue. Então, dentro desses 2 anos, né, nós temos que ter concluído essas avaliações. E também vamos ter contatos, então, de disseminação ou difusão de conhecimento e tecnologia, né, com pessoas interessadas. Importante, né? Isso, com certeza. Não adianta só a gente pesquisar, levantar oportunidades. Se essa mudança também é comportamental, isso já tem que ser antecipado, né? Isso tem que ser socializado, né? Isso. E no próximo semestre, inclusive, a gente já vai ter um seminário aqui na instituição, né? Buscando esse público-alvo para, por favor, conte com a TV tentar Univates. fazer o relato. Somos parceiros nisso. Professor Dorico, um pouquinho, então, a questão da estrutura que nós temos em Encantado, e um pouquinho também aqui do nosso prédio, que já tem uma produção em energia fotovoltaica, né? Provavelmente sempre a gente comenta que não podemos esquecer, mas só para deixar um pouco mais claro que a gente sempre aborda a questão de produção de biogás em escala de bancada, laboratório, né, com características muito peculiares para poder fazer umas avaliações muito mais detalhadas sobre as biomassas.
E, obviamente, em Encantado a coisa é um pouquinho diferente, porque a estrutura lá já é para uma situação piloto, né? Então, falando da produção de biogás em escala considerável, com o qual, ou seja, com biogás que eu possa trabalhar. A Camila estava comentando, o projeto em si ele vai ter também uma instalação de um gerador elétrico, não tão pequeno assim, né, de 50 kVA. Então, isso lá dentro do campus da lá Univates dentro do Encantado, campus. Então, né? reatores já existem hoje operando. Tem um reator específico para fazer avaliações muito mais detalhadas, com cálculos e detalhes para conhecer as biomassas e os seus comportamentos, né? Mas nós também queremos entender melhor o que eu posso fazer com o biogás depois. A ideia é pegar toda a cadeia de biogás, né? Desde a obtenção da biomassa, avaliações em laboratório, transpor isso para a escala piloto, entender a biomassa em escala piloto, produzir biogás em escala significativa, purificar ou não o biogás, e usar esse biogás com as características tanto para o sistema veicular, né? Coloco num carro, isso a Univates já tem, nós temos 2 carros hoje rodando a gás tanto natural como biometano, independente, eles estão adaptados para isso, então tem 2 veículos já andando a biometano pelo estado do Rio Grande do Sul, ainda não saímos do estado, mas logo acredito que a gente vai fazer algumas intervenções internacionais indo para os Andes, né? Mas uma discussão junto com a Sulgás vai vir ainda. Mas se precisar alguém da TV Univates acompanhando o documentário, será necessário a TV Univates fazer presente para o registro, obviamente. Né? Então, mas a questão de saber e entender melhor aonde e como eu posso usar o biogás na posteriori também nos interessa muito, porque a coisa não pode acabar só na produção de biogás. E, obviamente, que nós somos muito fortes nisso. Eu acho que a Univates tem sua parte positiva nisso, que é a pesquisa aplicada. Nós não estou dizendo que a gente não faça pesquisa de base, que é importantíssimo, muito pelo contrário. Mas nós temos um foco muito forte da pesquisa aplicada, né? E eu acho que hoje todas as pesquisas estão vindo para uma situação de aplicabilidade. Né? Então, isso é fato lá na situação de Encantado. Aquela pergunta, retornando para a questão da nossa usina, que a gente nunca deve esquecer que a Univates, em cima do Tecnovates, hoje tem quase 1.000 placas fotovoltaicas instaladas, gerando energia elétrica para o Tecnovates, e o excedente ela distribui para a própria Univates, e eventualmente há pouco tempo a gente tinha até uma situação de exportar para os vizinhos. Né? Então, nós tínhamos uma situação que durante o final de semana, como tinha poucos equipamentos instalados há 2 anos, 1 ano e meio, a energia era tanta que nós podíamos exportar para os vizinhos. Ou seja, a gente botava na rede. Tudo isso com autorização, obviamente. Né? Mas hoje nós temos uma situação ainda, em termos de tamanho falando, temos a maior usina fotovoltaica do estado aqui em cima do Tecnovates. São quase 1.000 placas instaladas. E elas dão uma resposta, eu diria assim, para toda a necessidade do Tecnovates. Se eu fizer um cálculo detalhado, quanta energia é consumida pelo Tecnovates, e fizer uma avaliação de quanta energia é gerada pelas placas fotovoltaicas, eu sou, uma palavra que o pessoal do marketing acho que agora adora muito, eu sou totalmente verde. Né? Totalmente que nem o nosso fundo, que não é verde agora, né? Verde agora, obviamente, né? Quem está em casa mas, exatamente. Mas nós somos totalmente verdes no Tecnovates em termos de energia. E isso para nós é interessante. E essas avaliações dos últimos 2 anos nos trazem uma certa segurança também, até para dizer para pessoas externas, tanto pequeno, médio ou grande, fotovoltaico é interessante. Tem que se fazer uma avaliação com calma, obviamente, para ver quanto tu consome, quanto tu investe, quanto tu paga por cada quilowatt-hora que tu consomes, mas é algo interessantíssimo. Né? Cara, isso dentro do que a gente comentava antes da sazonalidade, ou também da questão da regionalidade, né? Obviamente que essa é uma energia que no norte e nordeste, onde tem mais sol, muito melhor. A tendência hoje é explorar e explodir isso, né? Com certeza. Eu repito o jargão que se fala mundo afora. O Brasil, o pior lugar no Brasil para energia fotovoltaica é o melhor da Alemanha. E a Alemanha tem não sei quantos milhões de metros quadrados de placas instaladas. Então nós teremos mais que a Alemanha. Isso eu tenho certeza. Daqui a 10 anos, se quiserem me cobrar, isso aqui está gravado, vai ter mais que na Alemanha. Nós teremos mais energia sendo gerada no viés fotovoltaico do que a própria Alemanha. Isso é... Até porque o salto tecnológico que o senhor não acreditava... É fato. Mudei meu discurso, está né? sendo dado. Vê só, agora já... E mais, não só o salto tecnológico, mas também a questão custo, que vem proporcional, né? A tecnologia disponível e massificada. Como é que é hoje a utilização disso que nós estamos falando? É por indústrias? É por grandes empresas geradoras? Ou é pelo usuário também? Eu, em casa, quero fazer alguma ação de biomassa, quero fazer alguma ação de energia fotovoltaica. É viável?
Já existe essa tecnologia disponível? Temos para todas as áreas. Eu diria assim, o fotovoltaico, se vocês olharem, os números são para pequenos consumidores, ou seja, pequenos geradores, na sua casa, 10, 12, 15 placas, um supermercado, uma instituição que nem a Univates, né, de 300, 400 até 1.000 placas, e obviamente isso vai se expandir quando for também para a situação solo, que a gente chama, né, áreas maiores, vai ser 2, 3, 4 hectares de áreas implantadas. Perfeito. Aí já vai ser para geração e novamente redistribuição, distribuição para consumidor. Bem, perfeito. O biogás vai ser a mesma coisa, né, vai ter situações pontuais, pequenos produtores com trabalhos bem específicos, né, vai ter aquele mediano e vai ter biodigestores instalados para escala de geração significativa para distribuir a energia que ela vai ser um gerador de energia, né? E indireta... Como tu disseste, em momentos eu posso ter autossuficiência, posso estar gerando mais do que eu consumo e aí eu devolvo para a rede. Perfeito. E troco por momentos que eu vá consumir. Exatamente. Pode gerar, se tiver uma produção maior, pode gerar até lucro? Pode ter sobra? Pode ter. Pode compensar, né? Situações de compensação no mesmo... Entra na lei da compensação. Isso, é a questão da normativa da geração distribuída, né? De 2012. Alterada depois na sequência. Já há normas que estão prevendo isso. Já é fato, né? Então a gente pode, eu só posso ser produtora de energia, posso injetar na rede, mas eu ainda não consigo comercializar ela, né? Eu consigo compensar. Isso. Sim, eu minimizo o meu custo. Isso. Ou o excedente eu posso compensar em uma outra área, mas desde que ela seja... Né? Isso é propriedade. Tem tanta coisa para conversar ainda, digo, agora eu me lembrei, o marido fez toda uma avaliação do biometano propriamente, né? Isso ainda tem isso, né? Nós temos uma avaliação feita já com biometano. Nós já fizemos isso há 2 anos e pouco sobre como é que o biometano se comporta, né? Eu ia colocar isso agora, né? Nós falamos de 2 projetos aqui do laboratório. Temos o laboratório quando que foi inaugurado o laboratório? 2006, 2007, 2007. Então nós temos há 10 anos aí trabalhando. Entre acertos e erros, nós somos humildes. Tu estás no mestrado na URGS, mas tu és daqui, como é que tu chegou lá, como é que tu saiu daqui? Eu fiz a graduação aqui, né? Eu sou graduado aqui pela instituição. Certo. E daí fui para a URGS e continuo, né, atuando junto no laboratório com o professor Odorico. Importante esse tipo de conexão, né? A gente não pode viver só com a equipe. E uma coisa que é muito interessante, né? Que um dos outros projetos que a gente fez foi exatamente esse, né? Em 2014, 2015, né, nós meio que fizemos esse projeto de avaliação do biometano, né, para utilização em veículos, que meio que foi uma base para a resolução número 8, que foi a primeira resolução da ANP, a qual começou as normativas do biometano, que daí foi a resolução número 8, que nós fizemos os testes, e depois veio em 2016, então, a lei, né, política estadual para a produção de biometano, que foi embasada na resolução número 8. Isso é interessante lembrar, a gente vai esquecendo, né? Sim. A Univates, diretamente, indiretamente, fez parte, né, de uma chancela para a resolução da Agência Nacional de Petróleo. Certo. O pessoal veio aqui, veio nos visitar, veio nos auditar, na verdade. Eles vieram conversar com nós por vários dias para entender como é que a gente fazia as avaliações, para eles poderem também se sentirem mais tranquilos com relação à resolução. Certo. Porque eles também achavam esse troço do gás aqui no Brasil... Está todo mundo aprendendo. E nós já estávamos... Vamos aprender com quem sabe mais do que nós. Então nós ficamos até lisonjeados na época. Eu estou vendo que o tempo está curto, né? Mas no minuto final. Eu diria assim, rapidinho só para finalizar, não tenhamos nós a petulância de dizer que é uma energia só que vai dar resposta para a questão da necessidade da humanidade. A diversificação eu diria assim, é a sustentabilidade. A diversidade é a sustentabilidade. Perfeito. Acho que é importante isso, porque a gente não está simplesmente escolhendo uma nova matriz onde fazer a aposta. A gente está abrindo as portas para o que mais for possível. Certo. E aí cada um vai, né, contribuindo. Cada região, cada lugar vai fazer ou vai estruturar uma característica própria. Perfeito. Muito obrigado pela presença de todos. Foi muito instrutivo, muito legal, muito instigante. Acho que é importante a gente trazer esse tema. Com certeza eles voltarão aqui. Estaremos aí. A TV Univates é parceira aí em tudo que vocês tiverem de novos projetos, novas ideias e novos conceitos. E como a gente falou, não adianta só pesquisar, não adianta só botar lá no horizonte. A gente vai ter que trabalhar muito fortemente na conscientização, na flexibilização dos valores das pessoas, da ideia, dos conceitos.
A mídia TV, a equipe aqui está disponível para isso. Fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradecemos principalmente a você que nos acompanhou nessa discussão desta noite. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, TV Univates. Boa noite.